chegamos em mais um episódio de Bleach cheio de batalhas explosivas, literalmente. E que eu não sei mais o que vai acontecer, porque uma hora um tá ganhando, depois outro tá perdendo. Enquanto isso, o Ichigo continua caminhando, mas chegando em algum lugar. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu comento episódio novo de Bleach, o último arco sendo finalmente animado, essa segunda parte, episódio 17 na sequência desde o início, e eu não falo spoilers porque não sei. Eu falo só do que aconteceu no episódio, não sou leitora do mangá, então se querem canais especialistas, este não é o local, mas eu comento sempre com muita boa vontade e animação, porque este arco tá me animando pra caramba. Inclusive, muito obrigada pela companhia de vocês todas as semanas, e especialmente pra quem sempre deixa o apoio pra eu voltar escrevendo Bankai aqui nos comentários. Então, se quiser que eu continue falando aqui minhas bobagens toda semana sobre Bleach, Bankai aqui embaixo, e se tiver interessado numa canequinha, ó, como essa aqui, ou camiseta com estampa exclusiva, depois do vídeo tem aqui embaixo o link loja.com.br/Gabi-Xavier. Agora só um golinho no restolho de água que eu tenho aqui e bora comentar o episódio. Bora lá! Este episódio ele teve um foco maior em um núcleo menos fragmentado do que episódios anteriores. A gente teve muito ali o que se desenrolou ao redor de Bambieta e Sajin Komamura, e principalmente ao redor do Sajin. Porque foi um episódio que trouxe todo um desenvolvimento em relação a ele, ao seu clã, às suas ideologias e como ele mesmo se viu ali traindo o que ele sempre disse para outras pessoas, o que ele sempre acreditou e sofrendo consequências decorrentes disso. Pela presença da Bambieta, agora com a sua forma angelical, né, sagrada, completamente ativada, a gente teve muito uso de vermelho nesse episódio, combinado com as explosões que eu achei magníficas e impacto na tela principalmente. E para além dela, a gente não teve nenhum trabalho até este ponto dessa ativação desse teórico modo divino dos Quincy. Divino mesmo, não só no nome, mas porque eles também ganham espécie de asas que a Bambieta utilizou bastante durante o episódio. Eu não entendi muito bem qual é o mecanismo de ativação desse ápice de poder dos Quincy. Se quiserem explicar sem algum spoiler, por favor, se sintam à vontade aqui nos comentários. Mas a partir dessa ativação, aquela dificuldade que ela estava tendo por causa das inversões de posições com o Shikai, com o ataque do Shinji, ela não tinha mais. Ela simplesmente precisava utilizar todo o seu potencial explosivo pra todo canto e num só golpe ela deixa o Shinji no chão. Eu sempre acho que as pessoas vão morrer, mas nesse episódio, aparentemente, nenhum dos Quincy que eu achei que tinham ido dessa pra uma melhor estão mortos. Então já não sei de mais nada. Nem se a Matsumoto do episódio passado morreu ou não, acho que ninguém tá morrendo. É claro que isso é meio básico de, principalmente, histórias desse gênero de antigamente. Bleach é uma história mais antiga, mas não que eu queira que as pessoas morram o tempo todo, mas eu fico aqui na expectativa de um pouquinho de consequência. Não sei se é o estilo de Bleach, mas estou no aguardo. Bem, não fosse principalmente a chegada depois do Sajin, a gente teria talvez uma morte de um capitão logo ali, mas a partir deste momento a gente teve um foco muito grande, como eu disse, entre Bambieta e Sajin. Sobre Bambieta a gente não teve grandes desenvolvimentos, ela só explodiu pra cá e pra lá e uns efeitos ali misturando o vermelho, um pouco do amarelo pra trazer um pouco daquele calor do fogo. E o interessante é que não só ela tinha um poder explosivo de causar uma explosão espontânea, mas na verdade ela coloca o seu haste nos objetos ou no que ela estiver atacando e faz aquilo que ela encostou e passou, então a sua energia, entre aspas, ser explosivo, se tornar aquilo mesmo uma bomba. Então se ela encosta na armadura, por exemplo, do Sajin, aquilo se tornaria uma bomba e explodiria. É algo muito mais eficaz se você pensar em nível de batalha. Só que, no caso do Sajin, ela não estava conseguindo matá-lo porque ele já era ali um invólucro de carne sem vida. Ou pelo menos é assim que a gente foi entender a partir do flashback, em que ele entra em contato com aquele lobão gigante ancestral ali do seu clã. E aí a gente entende o sacrifício que ele fez para conseguir adquirir mais poder e até modificar a forma, de certa maneira, da sua Bankai. Eu acho interessante toda a trajetória do Sajin, assim, do que eu me lembro, entre, claro, vários esquecimentos que vocês sabem que eu tenho dos muitos episódios pra trás, mas porque ele é alguém que foi acolhido ali entre os Shinigami pelo Yamamoto, até por isso ele faz referência a essa gratidão em mais de um momento deste episódio, mas ele teve a sua fase, trajetória de se esconder, porque ele era uma figura humanoide, mas ali misturando um lobo, meio lobisomem com ser humano, então ele não era uma forma corpórea como os outros. Por longo tempo ele utilizou maneiras de se tampar até que isso não foi mais necessário. Ele vem de um clã, agora nessa parte ficou bem explícito, que foi
amaldiçoado, que foi ali condenado a viverem todos como bestas dentro de um local em que eles não quiseram, por isso eles fugiram para a Soul Society, essa caverna que ele encontra com o lobão gigantesco ancestral. De qualquer maneira, há muitos anos ele fugiu de lá, fugiu do seu próprio clã porque não queria viver na escuridão. E pelo que eu entendo em linhas gerais, o clã dele foi condenado a se tornarem todas essas bestas, né, essas feras, por causa de uma questão de vingança. Por sucumbirem a este desejo ruim, eles acabaram se tornando essas feras, não só intrinsecamente, né, por dentro, é uma forma até metafórica, se você parar pra pensar, você sucumbe à vingança e você se torna uma fera, mas eles corporeamente acabam virando essas criaturas. Ele foge disso, ele fica no Sereitei, ele passa por tudo que a gente viu ele passar, e ele é uma figura que, por exemplo, no arco ali do Aizen, com o Tozen, que ele também lembra neste episódio, ele era a figura pra trazer sempre o diálogo de por que você foi atrás daquilo que você não admira, daquilo que você teoricamente teria horror, seria contra para ter mais poder. Ele trouxe muitas vezes o diálogo e o confronto de não sucumbir em favor de uma vingança. E aqui não acho que ele se mostrou, pelo menos eu não tinha enxergado assim até o momento final do episódio, um desejo necessariamente apenas vingativo. Existia muito também uma mescla de gratidão, mas ele queria uma forma de ter mais poder para fazer valer tudo que Yamamoto fez por ele. Ele estaria se sacrificando pelo mecanismo que é dito pra ele para que ele consiga mais força e mais resistência, mas ele aceitaria isso em prol, em gratidão de tudo que ele recebeu de outra figura que acabou se sacrificando há um tempinho atrás. E aí a gente vê o processo bem drástico da humanização pela qual ele passa, que seria arrancar o próprio coração, oferecer ali pro lobão gigante e então assumir uma forma corpórea mais humana. Não 100%, ele ainda tem orelha, um pouco de traços ali do que seria um lobo, mas uma forma humana que, por estar sem coração, já seria uma forma sem vida. Portanto, durante o tempo que durasse, uma forma imortal. E é aí que ele acaba ganhando uma grande vantagem em relação à Bambieta, porque tanto ele quanto sua Bankai, por mais que ela explodisse a própria forma ali da Bankai, sabendo que já ela tendo roubado a Bankai anteriormente, existe uma simbiose entre as duas coisas, a forma do agora não apenas armadura, mas daquela criatura que apareceu na sua frente, e o próprio Sajin, mas os danos não produziam nada. O buraco que abriu no seu peito revelava que ele não tinha mais coração. E aí, ela inclusive não entende por que você abriu mão da sua vida. Minha vitória aqui perde completamente o sentido. E de novo, até esse ponto, eu ainda enxergava tudo que ele fez mais pelo espectro da gratidão, do sacrifício, do que pela vingança em si. A sequência de luta dos dois toma a maior parte do episódio, e eu gostei bastante da forma que a Bankai dele adquiriu a partir dessa sua humanização, desse processo de humanização, porque é uma forma humanoide, mas ao mesmo tempo ainda é feroz, é como se fosse um guerreiro, os olhos são amarelos, pegando fogo. Essas escolhas de cores neste arco de Bleach são muito substanciais, porque elas são muitas vezes monocromáticas, e por mais que pra muitos, eu sei, pareça simples, e de certa maneira se vocês pararem pra pensar, também as escolhas deles têm deixado o arco muito mais sombrio. Os elementos de cenário muitas vezes são repletos de sombras, com um leve contorno azulado, e azulado com partes mais escuras sempre remetem a algo mais frio, mais de terror. Grande parte dos filmes de terror utilizam exatamente essa combinação de paleta. Quando você tem o vermelho, ele está associado à explosão, a sangue, ou quando tem um amarelo nos olhos de certa criatura, aquilo vem com uma energia que também, dependendo do contexto, é mais assustadora, ou, quem sabe, angelical. Então, o pouco uso de cores, ao mesmo tempo que elas destacam elementos propositalmente na tela, então você enxerga o que precisa ser enxergado de maneira bem evidente, e claro, quando você tem excesso de cores numa paleta que é bem acinzentada, aquilo parece muito mais bonito em contraste com o restante, mas também, como eu disse, num geral, deixa esse arco, que também tem uma trilha mais pesada, todo mais sombrio, todo mais denso, e super combina com essa fase. O momento em que Bambieta ela é surpreendida e ela não consegue conter a própria explosão, pelo que eu entendi, ela acaba sendo vítima do próprio ataque, né, como se ela sofresse a explosão ela mesma. A cena é belíssima, é assustadora, ela é arremessada longe, e eu já aí não sabia se sobreviveu ou não. Já o Sajin, no momento em que ele tem essa catarse de precisar ainda continuar com a força, com o corpo humanoide, com essa propriedade imortal, aí ele tem uma fala que ele precisa continuar também para ir em direção ao palácio, ao Yurrabarra, porque ele precisa se vingar. E aí que eu percebi como existe uma nuance muito fina entre você estar se sacrificando em prol de uma força por defesa, por honra, por gratidão,
mas também sucumbindo a um desejo de vingança. Não que essa vingança seja equivocada, não que ele estivesse lutando por algo que fosse injusto. Ele tá querendo defender ou acabar com quem é o culpado pela morte de alguém que ajudou muito a sua vida. Então, corretíssimo dentro do seu raciocínio. Mas eu acho que o que pesa pra ele é exatamente a questão dele ter vindo de um clã que tem já essa carga, que tem já essa maldição, que tem já essa linha muito tênue entre você acabar se perdendo e sofrer com as consequências da sua própria linhagem. Por isso que, pelo que eu entendi, ele acaba adquirindo completamente a forma de um lobo. Eu só não compreendi ele não tendo mais o coração, o bichão lá comendo o coração dele, o que eu achei nojentíssimo. Por que que ele continuaria com vida? Porque eu não entendi que aquele seu corpo de lobo, resgatado no fim do episódio, estava morto, né? Eu acho que ainda existe alguma essência dentro dele, talvez faça parte de todo o esquema e processo e passos esperados de alguém do seu clã, quer dizer, isso era para acontecer em algum momento, essa forma continuará ainda viva, mesmo sem o coração. Acho que eu precisarei esperar para entender um pouquinho o que ocorreu com ele, mas no fim do episódio, a gente ainda tem algumas pontinhas de desenvolvimento para deixarem ganchos para o episódio que vem. Primeiro no núcleo com o Shunsu e o Hyugram, que tá ali ainda tentando ultrapassar a barreira. Ele consegue ultrapassar porque ele tava esse tempo todo retirando a energia da barreira, ele consegue, mas aí a barreira é refeita, ele sabe que tem uma armadilha. E tudo isso para mostrar que, no fim das contas, ele precisa voltar para o rei, porque o rei tá chamando ele para alguma coisa. Em todo esse processo da luta acontecer, de uma Bankai de um bichão gigantesco andando pra lá e pra cá no Seireitei, o Yūrabara tá do lado do Ishida, observando tudo. E ele, de novo, não mexe o músculo, não fica preocupado com nada que tá acontecendo. O que me deixa mais ansiosa no sentido de quem vai vencer, porque continua parecendo que tudo está ocorrendo dentro do previsto desse cara. Outro desenvolvimento que a gente tem no núcleo do Quincy lá com a roupa de lutador de WWE é quando chegam ali dois capitães, o Kensei e Rozu, acho que eles falam assim em japonês, ou Rojiro, enfim. Os dois chegam pra batalhar contra esse Quincy e fica ali no ar essa luta. De novo, é um gancho pra gente acompanhar o desenvolvimento melhor, provavelmente no outro episódio. Mesclado a isso, novamente, eu fico aqui na dúvida do que vai acontecer, porque eu acreditava, por exemplo, que essa força sagrada nova que aconteceu, o potencial dos Quincy seria uma reviravolta gigantesca para a batalha. Só que, apesar da Bambieta ter aparecido utilizando essa força, não vimos depois nem sequer o cara da máscara utilizando até agora. Será que há algum controle da hora certa para utilizar isso? Alguma contramedida? Alguma consequência? Me parece o tempo todo que eles estão indo pelas pontas, enfraquecendo principalmente os capitães, primeiro com o negócio da Bankai, agora simplesmente tentando pegar a galera que tá na mais alta hierarquia da Soul Society, traçando os planos de comer pelas bordas, enquanto a coisa principal não tá acontecendo, enquanto o rei não sai da sua cadeira. Com o adendo de que no final do episódio a gente vê brevemente o Ishida aparentemente se locomovendo até essas pessoas que estão feridas, inclusive o robô Quincy, que tá lá com seus 45, se eu não me engano, 45% ainda funcionando, talvez para dar um pouquinho de sangue do rei, para ajudar eles a se recuperar ou para qualquer outro motivo. É a primeira vez que a gente vê, inclusive, o Ishida se movendo, fazendo alguma atividade que provavelmente o rei ordenou que fizesse, e isso lembrando que no mesmo momento ali, concomitantemente, o próprio Hyugram teria voltado em direção ao rei, talvez para protegê-lo ou observar alguma coisa, enquanto o Ishida, que estava ao seu lado anteriormente, saiu de lá. Não sei, mas algumas pecinhas estão sendo deslocadas e, de novo, tudo pra mim parece um joguinho de xadrez. Uma coisa que o Yūrabara tá lá tranquilamente olhando e observando e mexendo, sem pressa alguma de destruir todas as coisas, esperando o momento certo, talvez, inclusive, ciente de que Ichigo, por exemplo, não está lá. E falando do caminhante deste episódio, de Ichigo, ele continua nos pós-créditos caminhando. Nesse episódio ficou mais claro que tudo que ele tá recebendo ali, ou pra onde ele tá caminhando, ou o que ele vai se tornar, tem relação com o rei, o que eu compreendo que é o Rei das Almas, que já foi citado, inclusive, na primeira parte desse arco final. E pelo que eu entendi, inclusive, as memórias, as visões que ele teve no episódio passado, que tinham algumas pessoas, uma figura, alguns membros, braço, perna, tudo picotado ali, essas visões todas do episódio passado e deste episódio estão associadas de alguma maneira ao rei ou memórias que estão atreladas a esta figura. Memórias e acho também que energia essas que ele está recebendo nesse momento, se ele for capaz de recebê-las e não for frágil para isso, o que parece que ele não é.
Muito pelo contrário, apesar do esforço, do suor, de todo o sofrimento, ele continua avançando devagar, mas cada vez mais perto. Tanto é que existe um momento em que ele, de fato, parece receber uma carga gigantesca de energias. Cada um dos raios, né, dos feixes de luz que ele recebe de cores diferentes, o que eu acho que deve ser de propósito, porque a gente tem cores associadas, por exemplo, a Shinigami, a Quincy, a diversos tipos de energia diferentes nesse universo. Ele recebe todas e ele passa da divisão do que seria aquele arco, o Tori, e chega finalmente numa sala. E lá nessa sala, sentado ao fundo, tem uma mulher, uma figura que eu acho, não fui pesquisar, não fui ver meus vídeos antigos, vou deixar pra vocês me ajudarem nessa questão. Pelo que eu me lembro aqui, posso estar equivocada, essa figura era uma das que compunham ali o Esquadrão Zero, que apareceu pra gente na primeira parte desse arco. Se não for, é alguém muito parecido, mas eu acho que sim, e faz sentido porque a cada etapa desse treinamento que ele tá passando, ele tá sendo acompanhado por alguém desse esquadrão que é intrinsecamente ou diretamente ligado ao Rei das Almas, pelo que eu pude entender. Seja como for, a missão do Ichigo parece que tá chegando no final. Acho que ele finalmente parou de caminhar, pelo menos parou de caminhar no mesmo lugar, e já se mostrou um receptáculo muito forte, ou pelo menos resistente. E é isso, mais um episódio que a gente não respira e ele já termina, e eu tô achando que esse arco vai ser completamente assim daqui pra frente, sendo que, como eu disse, eu ainda sinto que as batalhas estão seguindo passinhos de formiga muito bem calculados. Eu acredito que o ápice, que a coisa vai ferver mesmo e ficar emocionante, daqui a um tempo, daqui a pouco, quando principalmente essas figuras que ainda estão em stand-by começarem a se mover. Bem, espero vocês, se quiserem, é claro que eu comente de novo semana que vem em todos os próximos vídeos de Bleach ou de outros animes e mangás que eu comento aqui no canal. Se curtirem meu conteúdo, é claro, convido vocês a se inscreverem clicando aqui no botãozinho de se inscrever e espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!